Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e estamos aqui em mais um vídeo do nosso curso básico de filosofia. Claro, não é um curso convencional de filosofia, não é uma história da filosofia. Posso dizer que futuramente eu faça isso, faço um curso de história da filosofia convencional, mas para mim fazer isso, eu irei para o modo privado, ok? Então, muita gente já me cobrou isso, fazer um curso de história da filosofia. Não vou fazer um curso de história da filosofia convencional, ou seja, pegar lá, analisar a obra de Platão, Aristóteles, e ir caminhando até a contemporaneidade. Já fiz isso, porém ministrei num curso para alunos seletos. Claro, houve o pagamento, eu cobrei, e eu não tenho o costume de propagar os meus cursos, tanto que todos os cursos que eu ministrei, eu sempre brinco que são cursos esotéricos. Foram sempre cursos para um pequeno número de pessoas. Então eu já dei alguns cursos. Pode ser que eu faça futuramente sobre a história da filosofia vista aí de modo convencional, pegar de modo linear, abordando a antiguidade, idade média, modernidade, contemporaneidade. Eu posso fazer isso. Mas esse não é o meu intuito aqui nesse curso básico de filosofia. Meu intuito nesse curso básico é abordar filosofia quadrante. Eu poderia colocar aqui um curso de filosofia quadrante. Porém, para efeitos de divulgação, o algoritmo, eu resolvi só colocar curso básico de filosofia. É um curso que eu não sei quantas aulas terão, porque tem muita coisa. São mais de 14 anos, já vai fazer 14 anos, agora em novembro, que eu estudo filosofia primeiro. Então, esse que vos fala não é nenhum palpiteiro nesse tema. Enfim, hoje eu quero falar um pouco sobre a teoria da assistência do Mário, porque essa teoria vai me dar base para poder abordar as categorias ontológicas da filosofia quadrante. Eu já falei isso e vou repetir novamente. Redundante, se eu vou repetir, é novamente. Quando eu propus uma ideia de síntese entre Mário Ferreira dos Santos, Hermann Doivel, Aristóteles, Olavo de Carvalho e toda a base velho-testamentária da sabedoria judaica, isso foi ganhando robustez, peso. Eu especulei muito e agora essas especulações estão sendo aí sistematizadas. Porém, para haver uma compreensão bem contundente daquilo que eu trabalho no que eu chamo de os 10 mandatários, a teoria policromática da sufixação ontológica, que na verdade coaduna-se com os mandatários. Quando eu digo mandatários, já digo teoria policromática de decassufixação ontológica ou teoria decapolicromática. Claro, eu estou reverberando aqui a tradição pitagórica, ferreiriana, quando eu uso o conceito aqui decacromos. Eu vou explicar todos esses conceitos, todos os neologismos que eu uso, mas isso deve ficar claro.
Claro, eu esqueci do Olavo, né? Falei o Mário Ferreira dos Santos, Hermann Doyle, Aristóteles, Olavo de Carvalho e toda a base velho-testamentária da sabedoria judaica. Então, vamos dizer que são 5 influências. 4 pessoais e uma mais geral, porque não é necessariamente um autor, mas um livro de sabedoria que é o Antigo Testamento. Para quem não sabe, eu sou protestante, claramente. Eu estudei teologia, fiz seminário e tudo, então, querendo ou não, eu tenho um certo conhecimento da teologia aos modos mais tecnicistas, aos modos acadêmicos. Enfim, então é impossível, simplesmente impossível, compreender o que eu estou propondo na metafísica da filosofia quadrante sem considerar esses 4 nomes pessoais, ou seja, sem considerar a filosofia ferreriana, sem considerar a filosofia carvaliana, sem considerar a filosofia doiverdiana e sem considerar a filosofia aristotélica e, claro, o Antigo Testamento. Então, a raiz, a base do meu pensamento metafísico, das minhas especulações metafísicas, estão nesses autores e nessa sabedoria judaica. Então, já deixando claro, então, eu não tirei isso aqui do meio da bunda, não sou nenhum palpiteiro, como tem alguns alunos do Olavo que teve acesso aos meus livros e eles ficam assustados. Eu já falei isso aqui, né? O cara veio criticar os meus livros, dizendo que estava cheio de erro. Aí eu fui ver, citei os erros, aí o cara estava citando neologismos. Aí eu respondi, claro, não respondi de forma. Recebi as críticas por intermédio de outras pessoas. Então, pessoas que têm conhecimento da minha obra enviou os meus textos para outros e esses outros fizeram juízos de valor. E esses juízos são bobos, medíocres e sem nenhum conteúdo teórico epistemológico forte. Muito pelo contrário. Na verdade, eu percebi que essa galera é um pouco invejosa. É o brasileiro. São ditos alunos do Olavo. Claro, tem alunos do Olavo que recebeu muito bem aquilo que eu proponho. E quais são os julgamentos? A galera já vem com o juízo, ele é muito novo. Isso até minha filha de 7 meses sabe. Perguntar pra ela, papai é novo. Ela sabe muito bem, minha filha sabe muito bem disso, então só um trouxa acha que eu não sei disso. Aí ele precisa estudar mais, precisa de mais aprofundamento. Quem disse que eu não sei disso também? A filosofia quadrante, ela vai atingir seu ápice na maturidade, na minha maturidade filosófica, isso é auto-evidente. Possa ser que daqui 30 anos eu olhe para tudo que eu produzi e discorde de muita coisa. Mas por que eu acho que eu não vou discordar de muita coisa? Porque eu estudo. Olha o que eu acabei de falar. A minha metafísica ela é influenciada por Mário Ferreira dos Santos, o maior filósofo que o Brasil já teve. E, na minha opinião, um dos maiores filósofos, não o maior filósofo da modernidade. O único filósofo que está no mesmo patamar do Mário, que senta à mesa com o Mário, é o Leibniz. Na minha opinião, ele é muito maior que o Kant. Quando eu digo maior, gente, não digo de influência. Claro que o Kant, Husserl, essa galera tem muito mais influência cultural do que o Mário, isso é auto-evidente. Quando eu digo maior no sentido de coloque a obra desses autores e veja quem contribuiu mais para a realidade. Esse é o ponto.
Quando eu digo maior, eu digo esse cara olhou para a realidade e tem uma riqueza muito maior do que esses filósofos, nesse sentido. Então, Mário Ferreira dos Santos, na minha opinião, é muito maior que Kant, que Russell, que Heidegger, que toda essa galera aí, que é exaltada no campo da filosofia aí, na modernidade barra contemporaneidade. Por exemplo, eu sempre digo, eu sou um doiverdiano, eu acho o Mário que o Doiver não chega nem aos pés do Mário Ferreira dos Santos. Chega nem aos pés. Enfim, apesar de achar que o Doiver é, de fato, o nosso maior filósofo protestante. Claro, quando digo maior filósofo protestante, digo no sentido, vamos dizer, no sentido não analítico do conceito. Como assim não analítico? Porque existe a filosofia analítica, que de fato temos aí bons nomes, como por exemplo o Alvin Plantinga. Então o Alvin Plantinga é um cara que está produzindo ainda, não morreu, então a obra de autor só se encerra e de fato vai haver um impacto influenciativo depois que ele morre. Então ele está vivo, então temos que esperar o cara partir dessa realidade existencial, encerrar a sua existência para vermos ainda nas próximas décadas o impacto da obra dele. Então de fato eu acredito que o Alvin Plantinga ele pode ser colocado aí futuramente como um grande filósofo de peso, assim como o Doiver, na minha opinião, tem. Então, outro filósofo aí no meio protestante que acredito ter um peso é, por exemplo, o Jonathan Edwards, é um grande filósofo protestante. O próprio Gordon Clark, eu acredito que é um grande filósofo protestante. Então temos aí bons nomes, né? Enfim, mas eu acredito que o Doiver, ele tem um sistema mais robustecido, pronto, e o seu olhar para a realidade criacional, na minha opinião, faz mais sentido no sentido de ser mais rico. Porém, quando a gente compara o que o Doiver construiu ao olhar para a realidade com o que o Mário construiu, eu acredito que o Doiver não chega nem aos pés do Mário. Então, enfim, eu acredito que o Mário é muito maior que esses filósofos. Dito isso, voltando ao que eu estava dizendo, né? Quando eu digo que possa ser que daqui 30, 40 anos eu não discorde de tanta coisa, é justamente por causa das minhas influências. Olha quem eu estou dizendo que está me influenciando: Mário Ferreira dos Santos, Hermann Doiver, Aristóteles, Olavo de Carvalho, a sabedoria do Antigo Testamento, o que eu chamo, gosto de chamar de sabedoria judaica. Olha o que está aí na retaguarda. Então, as minhas especulações possam ser que eu mude de algum ponto, mude de outro, ache conceitos mais sublimes, mas a filosofia quadrante está no processo de construção e de sistematização muito grande. Veja, eu tenho muita coisa na minha mente que eu preciso colocar em papel. Por exemplo, eu preciso colocar em papel, graças a Deus já coloquei a teoria do acatamento. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, dê uma olhada. Eu iria gravar um vídeo sobre a teoria do acatamento nesse curso básico, porém não farei porque eu tenho, se não me engano, 4 vídeos de quase 2 horas cada vídeo falando sobre a teoria do acatamento. Então eu escrevi um livro que eu pretendo publicar futuramente falando sobre a teoria do acatamento, demonstrando justamente as minhas influências Scottiana, Mário Ferreiriana, Doiverdiana, Russelliana, Carvaliana e etc. sobre aquilo que eu chamo de a teoria do acatamento, que também não é nada novo. Não é nada novo. O que eu trago de novo é justamente essa síntese, né? essa união. Por exemplo, é novo. Quem fez isso no Brasil? Pegar a filosofia concreta e a filosofia cosmonômica e unificar. Ou seja, sintetizar o pensamento de Hermann Doiver, de Mário Ferreira dos Santos, tendo como base a semântica doiverdiana. Ninguém fez isso no Brasil. Eu duvido. Eu sou o primeiro a fazer isso. Eu fui o primeiro a pegar o pensamento de Hermann Doiver, o pensamento de Mário Ferreira dos Santos, sintetizar, pegando também toda a contribuição filosófica barra fenomenológica do Olavo de Carvalho. Então eu fui o primeiro a fazer isso. Então, a ideia não é, vamos dizer, Anderson está trazendo ideia inovadora. Não. O que eu estou trazendo de inovador é justamente essas convergências, essas
co-influências, essas sínteses. É isso que eu estou trazendo de inovador. Tá entendendo? Então, para entender a metafísica da filosofia quadrante, o indivíduo necessitará estudar esses filósofos. Senão ele vai ficar perdido. Necessitará estudar a filosofia cosmonômica, a filosofia concreta, necessitará estudar a obra fenomenológica do Olavo, necessitará entender, por exemplo, círculo de latência, conhecimento por presença, método de confissão, da contemplação amorosa, que são as ideias que mais me impactam do Olavo. Necessitará compreender toda a semântica ali do discurso mito-poético da sabedoria judaica, que me influencia muito. Então, sem o Aristóteles, claro, eu vou falar do Aristóteles daqui a pouco, então é impossível compreender aquilo que eu proponho em metafísica sem esses filósofos. E hoje eu quero iniciar aqui falando sobre um livro muito importante que eu li do Mário, que é o livro Ontologia e Cosmologia. Se eu não me engano, é o 5º volume da série primária do Mário, né, que começa em Filosofia e Cosmovisão e termina em Filosofia Concreta. Então, nesse livro, nós vamos encontrar justamente o Mário trabalhando a ciência do ser e também a ciência do cosmo. Então, o ser e o cosmo são quase que a mesma coisa. Claro, o Mário Ferreira Santos toma o conceito ser no sentido ontológico. Pelo menos eu vejo nesse sentido. Ser no sentido ontológico e cosmo no sentido macrocosmo. Ou seja, no sentido pan-olon, como eu gosto de dizer nos meus livros. Nesse livro, Ontologia e Cosmologia, o Mário vai beber aí de uma densa tradição tomista, densa tradição da escolástica tardia, densa tradição da escolástica portuguesa, que nós não temos acesso. Até hoje eu não entendo porque a Universidade de Coimbra não disponibilizou ou não traduziu as obras dos filósofos portugueses. Ali tem muita coisa boa. Eu esqueci, tem um professor muito bom. Eu tive aula com ele no Instituto Ogro de São Vito. O sobrenome dele é Botelho, acho que é Marcos Botelho. Eu posso estar errando o nome do professor. Ele é alguém que estuda muito essa galera. Estuda muito lógica. E é um cara aqui no Brasil que tem conhecimento das obras de modo primário, ou seja, ele tem conhecimento lá das obras que estão em latim, claro, né? E aqui no Brasil, poucas pessoas conhecem isso. E o Mário conhecia. Então eu acredito que ler esse livro, Ontologia e Cosmologia, acaba sendo um pouco... Pouco não, é difícil. É difícil porque o Mário também está ali reverberando essa tradição da filosofia portuguesa. Então, temos algumas dificuldades justamente por causa disso. Mas, isso não retira as contribuições e o peso que o Mário nos deu, consequentemente, entender aquilo que o Mário propôs. Então, nesse livro, onde ele trabalha a ciência do ser e do cosmo, ele vai construir uma teoria bem interessante que vai servir, olha, preste atenção no que eu estou dizendo, vai servir como ponto de partida para aquilo que eu vou chamar de decacromos enquanto sufixação ontológica. Observe que eu estou usando o termo aqui, tirado da gramática, né? Sufixação. Eu estou usando o termo sufixação ontológica, claro, no sentido não gramatical, mas no sentido metafísico. Então, eu uso a simbólica bíblica do livro das Revelações, Apocalipse, que aparece em Apocalipse, né, que é a ideia do alfa e ômega.
que são aí a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, qual é a simbólica, como diria o Mário, né? O símbolo e o simbolizado, e a dimensão da metédesis, a participação. Essa simbólica eu trago para a filosofia quadrante e uso na filosofia quadrante, metafisicamente falando. Porque eu vou dizer o seguinte, que a teoria da sufixação cronotópica, que o Mário constrói no livro Ontologia e Cosmologia, serve como alfa, uma principiologia metafísica. Esse alfa necessariamente necessitará, novamente sendo redundante, né? Necessitará do ômega. Não há, isso é da própria crise antinômica, não há começo sem o fim. Tudo que possui um começo, consequentemente, terá um fim. Essa ideia aqui, para quem não sabe, ela reverbera justamente na teoria da imperfeitabilidade da realidade sensível, do Platão, que está correta. Então, se tudo que possui um começo terá de ter um fim, consequentemente, se eu tomo a teoria da sufixação do Mário e seus prefixos, ou melhor, a teoria da prefixação, né? O sufixo é da filosofia quadrante. Se eu tomo a teoria da prefixação na assistência que o Mário constrói como alfa, como primeiro, qual é o fim? Quando eu digo fim, não digo no sentido esgotativo, digo no fim no sentido quadrante. Na filosofia quadrante, não é que eu estou esgotando o tema, não é isso. Até porque eu estarei entrando em contradição comigo mesmo se eu dissesse isso. Lembra lá, filosofar é ação de submissão, a realidade é superior ao eu. E na própria metafísica da filosofia quadrante, ou seja, na cosmovisão da filosofia quadrante, eu assumo a criação e a queda como dimensões antinômicas. E na própria dimensão de vetores, né, quedais, desalternativos, nós temos justamente o ocultamentalizar-se, a ocultação. Eu vou explicar isso também. A ocultação é só você lembrar justamente daquilo que o Mário vai chamar de conhecer e desconhecer na sua década dialética, para ficar claro, né? Mas tudo aquilo que se revela se ocultando. Não tem como trabalhar revelações sem ocultações. Enfim, então eu não estou tentando aqui esgotar a realidade, muito pelo contrário. Mas eu uso como símbolos para mapearmos imageticamente aquilo que eu estou propondo. Então, o Mário, na sua teoria da assistência e seus prefixos cronotópicos, é o alfa, e a teoria decacromos de sufixação ontológica, que coaduna com os mandatários, é o ômega. Então, o alfa e o ômega. O alfa ferreiriano e o ômega teixeiriano. Enfim. Então vamos falar um pouco dessa assistência. O que o Mário entende como assistência? Se a gente, de modo gramatical, olhar para o conceito assistência, esse signo, né? Ele pode ser um adjetivo, ele pode adjetivar um ser, no sentido forte da palavra. Então, assistente ou assistência, vamos usar esses conceitos aqui, é uma adjetivação neutra, porque do latim sistens entes, ou seja, assistência para o Mário é aquilo que assume forma fora, é existente, mas enquanto existente está parado aí. Então, a visão ferreiriana da assistência vai usar justamente essa dimensão parada em pé aí. Como assim, Anderson? Explique melhor. Assistência para o Mário é aquilo que está prefixado. Assistência para o Mário não é só o prefixado. Assistência para o Mário é aquilo que é determinado.
Existência para o Mário é tudo que é. Por isso eu vou usar a ideia do Dasein sans Sein. Dasein, vocês sabem que é um conceito, segundo Heidegger, não se traduz. Então, o termo Dasein vem da filosofia heideggeriana, que a gente traduz como presença ou ser aí. A gente pode traduzir dessas duas formas, uma presença ou ser aí. Esse ser aí, segundo o Martin Heidegger, quando se aplica ao eu outro, ao segundo e quarto princípio da filosofia quadrante, não, vamos dizer, não esgota. E de fato isso é verdade. É impossível esgotar e não só aplica-se ao eu outro, mas tudo que existe, lembra lá da tripartição do ser? Tudo que existe aí enquanto tripartição do ser é impossível de ser esgotado. Eu provei isso. Então, ampliando Heidegger, eu diria que quando nós observamos qualquer coisa, é impossível de esgotar qualquer coisa, inclusive o inanimado. Inclusive o inanimado, isso é claro. E eu provei isso com o exercício de tentar esgotar os acidentes de um ente. Impossível. Imagine, por exemplo, eu tô aqui com uma xícara, tenta esgotar os acidentes dessa xícara. Impossível. Se uma xícara que é inanimada é impossível de ser esgotada, imagine ser sujeito que possui uma chamar, uma alma eterna. Então, você vê que fica muito mais complexo, né? Quando a gente tira de um inanimado para um animado sublime, vamos dizer assim. A coroa da criação, que é o ser humano, Adão. Então, o que é existência? Existência, para tomar aqui um conceito do Doivre que eu uso na teoria do acatamento, diz respeito à estrutura de individualidade. Ou na própria semântica do Mário, é uma lei de proporcionalidade intrínseca, que entra na sua ontologia da década sagrada, as leis pitagóricas, né? A forma. Então, a lei de proporcionalidade intrínseca, o naquilo que é dado em regulação. E veja, eu usei aqui o conceito dado em regulação. Isso é o primeiro mandatário, que eu vou explicar numa outra aula. Então, existência possui uma estrutura de individualidade, enquanto lei de proporcionalidade intrínseca, naquilo que é dado em regulação, que possui, na sua dimensão acatamentativa, um círculo de latência. Veja que numa frase só, eu sintetizei Mário Ferreira dos Santos, Hermann Doivre e Olavo de Carvalho. Numa frase só. Então, numa frase só, trago o peso desses três grandes filósofos aí. Então, quando nós observamos o conceito existência no trabalho do Mário, eu lembro muito do conceito heideggeriano de Dasein. Claro que a galera aí purista e até entendo, né? Do Mário pode discordar, enfim. Fica à vontade em discordar. Eu não tô aqui para ser um especialista no Mário, tô aqui para filosofar a partir do Mário. Eu quero olhar, já expliquei isso novamente e vou falar. Eu estou usando o Mário para olhar para a realidade. Pouco me importa o Mário no sentido especialista do termo. Eu não estou preocupado em ficar preso ao Mário no sentido de ler apenas o Mário e virar um especialista letral. Não. Se eu não aplicar aquilo que o Mário propôs na sua letra escrita na realidade, de nada vale. Tá entendendo? De nada vale. Então, eu estou reinterpretando, estou tomando o autor, ampliando. É isso que um filósofo faz. Se você acha que está errado, então provavelmente você nunca será um filósofo. Ah, mas está equivocado, está errada a sua interpretação. Pô, eu não estou preocupado em ter compreendido exatamente de forma dogmática o pensamento de um filósofo. Estou preocupado em entender aquilo que eu proponho na filosofia quadrante. Então, quando eu estudei o Mário e vi essa dimensão da assistência, me pareceu muito, quando ele diz, né, que a assistência é prefixada determinada, me lembra muito o Dasein, o ser aí. Esse ser aí possui também o Sonsein. Então, aquilo que eu chamo de Sonsein
é o sendo. Então, assistência prefixada e determinado é tudo que é. E tudo que é, na sua estrutura de individualidade, em intrínsecidade proporcional, dada e regulação nas suas repletas circularidades latentes, o é sendo. Dasein, Sonsein. Por ser aí sendo. E esse sendo, ou seja, o conceito do alemão, né, Sonsein, remete a prefixação, no prefixado. O que é o prefixado? Assistência. O que são as prefixações? Ex, in, per, com, sub, res, ad, ed, de, super. Então veja, quando o Mário diz que o prefixado possui prefixações, eu lembro justamente do Dasein Sonsein. Prefixado determinado é tudo que é, e tudo que é o sendo na realidade temporal cósmica, no horizonte de nossa existência. E veja, eu estou usando no horizonte de nossa existência já prefixando o prefixado. Prefixando ex o prefixado, existência. Então, se tudo que é sendo, esse sendo é sendo no tempo cósmico. Veja, eu uso o conceito tempo cósmico no sentido do Iverdiano. Eu vou explicar isso posteriormente, mas se você querer dar uma pesquisada, provavelmente você vai achar alguma aula, algum vídeo aí no YouTube falando sobre isso. Sobre o tempo cósmico no Doiver. Tem também no YouTube, no Google, bota no Google aí, tempo cósmico Hermann Doiver. Provavelmente você vai achar uma explicação sobre o tempo cósmico. A ideia de que o tempo não é um aspecto modal. O tempo ele é universal e ele atravessa todas as modalidades da realidade temporal. Então, por exemplo, a gente não fala de tempo e espaço somente, como apenas categorias, como Kant propôs, né? Na verdade, tempo é cósmico, perfurativo, e espaço é um aspecto da realidade temporal, ontologicamente falando. Então, nós não falamos tempo e espaço somente, falamos tempo numérico, tempo espacial, tempo movimental ou cinemático, tempo físico, tempo biótico, tempo psicológico, tempo histórico, tempo linguístico, tempo social, tempo econômico, tempo crático, tempo estético, tempo jurídico, tempo liturgial, tempo fiducial da fé. Então o tempo ele atravessa todo o horizonte da existência ontológica. E eu tenho uma leitura bem interessante, lembra que eu acabei de falar para vocês lá no início. E eu tomo o pensamento do Doiver, do Mário e misturo essa galera toda. Claro, de modo coerente, sistemático. Eu pretendo escrever um artigo no meu blog, o Colóquio, falando dessa ideia do tempo na década sagrada. Ou seja, a unidade temporal, a oposição temporal, a relação temporal, aplicando a dimensão do tempo cósmico na teoria pitagórica das leis eternas que o Mário reinterpretou a seu modo, dando valor ontológico apodítico seguro, né, para essa teoria. Então, a ideia do tempo aqui é bem importante na filosofia quadrante, porque, na minha opinião, faz todo sentido. Enfim, dito isso, quando eu digo que tudo que é existentemente é sendo, e esse sendo é sendo no tempo cósmico, esse é sendo no tempo cósmico trabalha justamente as possibilidades latentes daquilo que é. E veja, eu uso o conceito de círculo de latência não somente no sentido acatementativo, na primeira, na dimensão pré-teórica, naquilo que a gente está observando de imediato aqui e agora, mas no sentido ontológico. Por isso que eu falei, eu pego essa teoria do círculo de latência do Olavo e trago para a ontologia, não somente a metafísica. Só lembrando, metafísica, gênero, ontologia, espécie. Compreenderam? Por exemplo, a metafísica não é somente ontologia, mas a ontologia está dentro da metafísica.
Por exemplo, a metafísica, ela ultrapassa o tema da ontologia. A ontologia trabalha muito a questão de categorização da realidade de modo sistemático, coerente. E eu trabalho muito isso. Então, o conceito latente aqui do Olavo não toma somente no sentido vamos voltar às coisas mesmas e dizê-la na primeira. Não. Vamos voltar às coisas mesmas, sim, dizê-la na primeira, assumir a realidade sensível. Lembra lá da escada de Jacó, Aristóteles? Vamos sim olhar para o mundo ôntico, vamos subir a escada, mas também vamos descer a escada platonicamente. Então eu pego esse conceito de círculo de latência do Olavo e não somente subo a escada com Aristóteles, mas desço a escada com Platão. Compreenderam? Enfim. Então, quando eu digo possibilidades latentes daquilo que é, são possibilidades latentes que possuem uma numeração que inicia, claro, na assistência. E eu posso muito bem coadunar, por exemplo, o cara que fez isso, que eu acho muito bom o canal dele, eu recomendo que se inscreva no canal dele, Jaum. Ele é... Claro, eu falo isso e a galera fica assustada, né? Porque ele é jovem. E na época ele era mais jovem ainda, acho que ele tinha, se não me engano, 18, 19 anos, quando ele começou o canal dele. E eu falo que ele foi, acho que o primeiro cara, de fato, a entender, pelo menos no YouTube, né? A filosofia do Mário. A galera fica assustada com isso, mas de fato. E eu já falei, se ele entende muito mais do... Me perguntaram, você é especialista, você entende o pensamento filosófico do Mário Ferreira Santos? Bom, eu não sou o mais apropriado para fazer isso. E eu cito ele como exemplo. Quem entendeu a obra do Mário, ele tem vários vídeos falando sobre o Mário. Bota aí já o Mário Ferreira dos Santos. Ele entende muito mais a obra do Mário do que eu. E ele faz essa jogada, achei bem interessante, de pegar a teoria da assistência e coadunar com as leis eternas. Isso é bem interessante. E eu levo isso, de fato, às últimas consequências. Então, trabalhar assistência, enquanto prefixo determinado, é trabalhar o quê? A unidade, lei da unidade. E a unidade, ela possui uma dimensão fática, ôntica, acatamentativa e uma dimensão ontológica. Então é possível falar da lei da unidade enquanto dimensão ontológica, descendo a escada de Platão, ou a escada de Jacó, né? E falar da unidade enquanto dimensão acatamentativa ôntica, subindo a escada de Jacó com Aristóteles. Entendeste? Então, só é possível falar de unidade ôntica porque há uma unidade ontológica. E aqui há essa coadunação, essa combinação com assistência. Então, a assistência, enquanto prefixo determinado, ela é uma unidade. Ela é uma unidade. Só que aquilo que é, estaticamente, é sendo, transitivamente. Aí nós relembramos da crise, né? Da antinomia, da dualidade entre Parmênides e Heráclito. Portanto, tudo que é estaticamente. E tudo que é sendo transitivamente, mutacionalmente. Heráclito e Parmênides. Então, quando nós captamos e observamos que a assistência possui essas possibilidades latentes, esse emaranhado de sucessão do ser aí sendo, aqui e agora, nós remontamos, relembramos, voltamos a Parmênides e Heráclito. Então, a dimensão da assistência, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é importante. Porque, como já falei, a assistência é prefixado. A assistência é determinado.
Veja o que o Mário disse em Ontologia e Cosmologia. Eu vou ler aqui, ó. Olha o que ele diz. A prefixação é da aptidão da assistência. Vou repetir novamente. A prefixação, o que é a prefixação? A prefixação é o sendo cronotópico no prefixado. Lembra lá? Tudo que é sendo. E tudo que é assistência é sendo enquanto prefixação. Então, quando o Mário diz a prefixação, ou seja, o sendo do prefixado, é uma aptidão da assistência. Então, a assistência possui uma aptidão. Que aptidão é essa? Ser prefixada por prefixações. Então, eu prefixo uma prefixação, o ex. Então, assistência, que é prefixado, possui uma prefixação, o ex. Aí tem um conceito ex ou existência. Então, o Mário vai dizer, a prefixação é da aptidão da assistência. E ele dirá o mais. Assistência é o que tem aptidão à prefixação. Então, se a prefixação é a aptidão da assistência, ou seja, se o sendo é a aptidão do consequentemente, o é o que tem aptidão para o sendo. Anderson, não entendi nada. Quando o Mário usa o conceito, gente, sistência, lembra que sistência é prefixado. E quando ele usa prefixação, é o sendo. Então, sendo igual prefixação. É igual assistência prefixada. Ficou claro? Então, quando o Mário diz que a prefixação é a aptidão da assistência e vice-versa, ele está dizendo justamente isso. Não tem como escapar. A assistência, ela necessita da prefixação, e a prefixação necessita do prefixado. É um vai e vem. Aí o Mário continua. O ser determinado, prefixado, lembra lá? Assistência é determinado. Então o Mário vai dizer, o ser determinado, prefixado, é assistência. Olha o que o Mário vai dizer, ó, que recebe. É isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, a assistência prefixada determinada é tudo o que é. E tudo o que é sendo. Quando eu digo é sendo, é o receber que o Mário está citando aqui. Então, é a assistência que recebe um prefixo. O Mário compreendeu muito bem. Na verdade, o Mário sintetizou muito bem, né? Quem compreendeu, que deve compreender somos nós. Então, o Mário sintetizou muito bem nessa frase aqui. Tudo isso que eu estou dizendo aqui no linguajar do Everdiano, Olaviano, fenomenológico. Então, o ser determinado prefixado, é a assistência que recebeu no sendo um prefixo. E este indica um modo de ser. Então, quando a gente fala assim, ó, assistência possui uma existência ou uma existência. Ou seja, é o prefixado colocando-se enquanto modalidade de ser. Um modo de ser aí no mundo, cronotopicamente falando. O modo de ser aí no mundo, cronotopicamente falando, dentro do tempo cósmico. Porque eu acredito que o tempo cósmico do Doyle coaduna muito bem com Ontologia e Cosmologia. Porque o livro Ontologia e Cosmologia é justamente buscando trabalhar a ciência do ser e a ciência do cosmos. Do cosmos, né? Então, nessa frase aqui o Mário sintetizou muito bem. Ficou claro? Então, todos os seres reais, ideais, metafísicos, ficcionais, segundo o Mário, têm existência, têm um prefixado determinado. Aí a aplicação, né, das prefixações da assistência, que recebe um modo de ser existente, um modo de ser insistente, um modo de ser persistente, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu posso trabalhar aí a lei da oposição, lei da relação, lei da reciprocidade, lei da forma, e coadunando essas leis depois da unidade com as prefixações nesse prefixado, que é assistência.
Então, quando eu observei esse conceito do Mário, sistência, eu lembrei do conceito que São Tomás de Aquino usa, que é a ideia da res, a coisa, o ente. O São Tomás de Aquino vai dizer que o ente é o que tem essência real. De fato, isso é uma verdade. E para o Mário, a essência do ente é o ser. Vou repetir novamente. O ente é o que tem essência real. E para o Mário, a essência do ente é o ser. Então, se afirmarmos que o ente, dirá o Mário, né? Se afirmarmos que ente é o que é apto a existir realmente, nesse caso, é o que tem res. Seria, então, o que tem existência. Tá entendendo? O Mário que está reverberando o pensamento da filosofia católica no campo tomístico. No seu campo são tomasiano, vamos dizer assim, né? Então, se o ente possui uma essência real, eu só posso compreender o ente quanto res, coisa aí, a qual sua realidade é uma essência, se assumimos, segundo Mário Ferreira dos Santos, que esse prefixado possui uma prefixação. Então eu só posso assumir que o ente é o que tem essência real se afirmarmos, segundo Mário, que esse prefixado possui uma prefixação. Então, se o ente é essencialmente real, só é porque existe cronotopicamente assistência existindo aí. E o que seria essa prefixação no prefixado? Existência. Seria justamente assistência enquanto forma fora em si mesma, ou seja, forma fora aparente, forma fora perceptível, forma fora presente substancialmente, forma fora de modo acatamentativo. Compreenderam? Aqui entra a teoria do acatamento. Mas temos que assumir assistência. É impossível filosofar sem assistência. Portanto, gente, para a gente entender isso, vamos na própria obra do Mário. Só que para irmos até a obra do Mário, eu devo passar pela obra do Aristóteles. No livro Metafísica, o livro 4, Aristóteles diz o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Existe, com efeito, uma ciência, veja, não entenda aqui ciência, quando o Aristóteles usa o conceito de ciência, no sentido moderno do termo. Viu? Existe, com efeito, uma ciência que investiga o ser enquanto ser. Este conhecimento não será certamente comum às denominadas ciências específicas. O que são, gente, ciências específicas? São as ciências particulares, ou seja, as ciências que recortam um aspecto da realidade. É que eu estou sendo bem doiverdiano. Só para relembrar o Doiver. O Doiver vai dizer que a realidade criacional possui aspectos modais, que começam no aspecto numérico e terminam no aspecto pístico, o aspecto da fé. E para o Doiver, todo cientista, ele olha para essa realidade total e estuda apenas um lado específico dessa realidade. Ele vai usar um conceito que está em holandês, que é o Gegenstand, que é a atitude de recortar a partir da dimensão teórica um aspecto não teórico ou não lógico. O Doyle vai usar essa semântica, né, que a realidade possui um aspecto lógico, refratado no eu, e aspectos não lógicos. Quando ele usa o conceito não lógico, não cai nesse erro, não é no sentido de irracionalidade, é no sentido de não ser lógico.
se ao lógico, ao não lógico. Então, para o Doiver, o aspecto numérico, nesse sentido ontológico que ele produz, na sua semântica, né? Ele vai dizer que o aspecto numérico é um aspecto não lógico. Então, dentro dessa atitude Gegenstand, que é a atitude de ir até a realidade e recortar um aspecto não lógico, ele vai dizer que o cientista, enquanto sujeito, olha para a realidade e recorta dessa realidade um aspecto não lógico enquanto objeto. Então, o sujeito lógico recorta um aspecto objetal não lógico. E a partir dessa antinomia lógico e não lógico surge a ciência. Então, para o Doiver, o cientista ele recorta apenas um aspecto da realidade e aprofunda aquele aspecto. E nunca um cientista poderá usar aquela teoria ou as suas teorias científicas, seja qual campo for, qual campo científico, de modo totalizante, de modo abrangente. Então, aquilo que o Doiver construiu no seu sistema filosófico já foi compreendido pelo Aristóteles. Então, não é nada novo, né? Eu estou lendo justamente isso que o Aristóteles está dizendo aqui. Aquilo que o Doiver propôs, Aristóteles já tinha nos ensinado muito bem. Então, veja o que ele diz, ó. Este conhecimento não será certamente comum às denominadas ciências específicas, visto nenhuma delas visa o ser enquanto ser. Ontologia, né? De uma maneira abrangente. Essa maneira abrangente é que a tradição neo-kantiana, que o Doiver bebeu, vai chamar de ciência da totalidade. A escola de Marburgo, o neocantismo da escola de Marburgo, trabalhava essa questão. A filosofia é uma ciência enciclopédica. Ou seja, se uma ciência particularizada recorta apenas um pedaço da realidade, a filosofia ela não recorta apenas um pedaço, ela observa a totalidade, ela abrange o todo. Claro, sem esgotar, mas ela abrange o todo. Então, a ideia aqui da ontologia é justamente a ciência geral do ser. Do grego onto, ser, e do verbo, né, enai, que é também si, mas longo, que é tratado, palavra, estudo, longo ou logos. Então, o filósofo, ao lidar com a prima filosofia, procura, como afirma Aristóteles, os primeiros princípios e as causas mais elevadas, de modo não recortativo, como os cientistas fazem, mas de modo abrangente, enciclopédico, totalizante. Então, seguindo o campo aí do Mário, a ontologia toma o ser concretamente de modo abrangente. Então, a ontologia, para o Mário, penetra a intimidade do ser. Claro, dependendo do ôntico. Por isso que é a escada de Jacó, entre Aristóteles e Platão. A famosa pintura, se não me engano, o autor é Rafael. Tem Aristóteles e Platão no centro daquela pintura. Aquilo ali é a representação máxima da escada de Jacó. Um sobe a escada. Se eu estou subindo a escada, estou subindo a partir da onde? Do ôntico. E o outro desce a escada. E se eu desço a escada, eu estou descendo aonde? Estou descendo das dimensões ideais até o ôntico. Então, vamos dizer, temos que fazer um encontro nessa escada da perspectiva aristotélica e platônica. Foi o que o Mário fez. Então, a ontologia ela penetra a intimidade do ser no ôntico. Porque eu não desço do mundo das ideias até o ôntico me esquivando do mundo fático, do mundo real, do mundo acatamentativo. Por isso nós não podemos negligenciar o acontecer, como diria o Ortega y Gasset, as minhas circunstâncias. Então, segundo Mário, o objeto material da ontologia é o ser visto de várias formas,
aspectuais de várias modalidades. É por isso que o Dove vai dizer que a realidade possui o quê? Aspectos modais. Essa semântica aparece em vários metafísicos, inclusive no próprio Mário Ferreira dos Santos. Até hoje eu não entendo porque o Dove não gostava da metafísica. Havia uma briguinha interna dentro do Dove em relação aos tomistas que ele rejeitava esse termo metafísico, mas a obra dele é metafísica. Então, esse ser que a ontologia a toma e a penetra só pode ser conhecido por meio de um casar. Casar com o quê? Com a gnosologia. Não tem como falar de ontologia sem gnosologia. Por quê? Porque é o eu lógico que vai até o mundo ôntico e capta as leis ontológicas. Vou repetir. Não tem como estudar metafísica ou ontologia, metafísica, gênero, ontologia, espécie, sem gnosologia. Ah, Anderson, gnosologia é o mesmo que epistemologia? Não. Quando eu tomo gnosologia, eu tomo no sentido abrangente, gênero novamente. Epistemologia e agnoiologia. Eu vou usar essas duas distinções para trabalhar a dimensão pré-teórica, natural, que muitos vão chamar de senso comum, e a dimensão teórica, epistemológica. Então, a epistemologia é um lado da gnosologia e o conhecimento do senso comum é um lado da gnosologia. E, por exemplo, não tem como falar de epistemologia sem agnoiologia. Agnoia significa ignorância. Logia vem de logos, estudo da ignorância. E não tome aqui o conceito de ignorância no sentido pejorativo, ignorância no sentido de não dado a episteme. Então, necessitamos do pré-teórico para ir ao teórico. Sem o pré-teórico, todas as suas teorias caem por terra. Por isso que eu não concordo com o Pierre Bourdieu. Quando eu fiz sociologia, eu vi o Bourdieu criticando o senso comum, eu falei, não, peraí, esse cara tá errado. Mais Thomas Reid, menos Pierre Bourdieu. Realismo do senso comum, né? Por que realismo do senso comum? Porque coaduna com a teoria do acatamento. Perceber o mundo ôntico, o mundo fático, na sua dimensão acatamentativa, no seu ato formativo, próter e potência materiável, déltera. Então, aqui quando nós observamos a gnologia, trabalhamos justamente dentro dessa escada de Jacó a imanência e a transcendência. Não há imanência dentro de um filosofar sério sem a transcendentalidade. Então necessitamos do transcendente para olhar para o imanente. Como diria o Olavo, não há senso de realidade sem primeiro ter um senso de eternidade. Se eu negligencio o senso de eternidade, o meu senso de realidade cai por terra. Então, o meu verdadeiro senso de realidade só pode ser rico, só pode compreender a presença, como diria o Lavelle, total, se eu levar em consideração a eternidade ou o transcendente. E, por fim, se há essa coadunação entre ontologia e gnosologia, eu devo entender, segundo o Mário, que há um objeto formal da ontologia que o eu gnosológico, que possui essa distinção agnoiológica e epistemológica, capta, né? Gente, o Mário vai dizer isso no livro Filosofia Concreta. A dimensão lógica refratada no eu é conceito, pelo menos partindo das perspectivas da filosofia quadrante, é conceito médio, conceito intermediário. Se é conceito intermediário, está entre o quê? Entre o ôntico e o ontológico. E novamente nós retornamos à escada de Jacó, Aristóteles e Platão. Então, há um objeto formal da ontologia, segundo Mário Ferreira dos Santos, que é a formalidade, ou seja, a forma do ser. Eu já falei isso há alguns anos atrás e eu repito. Quando nós falamos de forma, falamos de formas em dois aspectos. É por isso que eu falei que a assistência, quando coaduna-se com as leis eternas, ela deve ser observada unidade fática e unidade ontológica. Unidade ôntica e unidade ontológica. Usando aqui o conceito de formas, também
deve entender que existe a formalidade do ser e a formalidade do ente. Uma não exclui a outra, pelo contrário. E quando eu digo formalidade do ente, eu estou reverberando a teoria do acatamento. Então, eu sei que é complexo. Filosofia, pelo menos na metafísica, e eu estou usando aqui muitos conceitos do Mário, do Aristóteles, do São Tomás de Aquino, e acaba ficando complexo, mas não tem como, eu estou tentando o máximo possível deixar claro aqui esses conceitos. Então vamos lá. Então, entrando na teoria da assistência, Mário vai dizer o seguinte, ao lidar com C, né? Que a heterogeneidade de todos os modos de ser é um apontar constante, um símbolo unissignificativo do ser transcendentalmente imutável. É a descida da escada de Jacó. Quando nós observamos ontologicamente o ser, o que temos é o quê? Temos o heterogêneo. É por isso que quando nós acatamentabilizamos o mundo da coisa, aí agora eu vou usar a deca dialética do Mário. Quando nós observamos, enquanto sujeito, o objeto na primeira, quando a minha consciência intencional, enquanto realismo de senso comum, usando aqui o Thomas Reis, né? Quando nós vemos aquilo que o Dewey vai chamar de pré-teórico, que o Russell vai chamar de pré-doado, a realidade natural, o realismo de senso comum, o mundo aqui e agora, o mundo enquanto presença, quando eu confesso a realidade presente na minha frente, o que acontece? Há um acatamentalizar, onde eu acatamentalizo algum objeto formal, por exemplo, um serente fisicalista. Eu posso acatamentalizar a pedra, a árvore, o carro, garrafa de café, livro, e assim sucessivamente. Eu vou usando signos que possuem um significado, só que signo e significado sem referente é loucura kantiana. Eu necessito da realidade cognoscível, numenal, porém cognoscível, numenal no sentido de coisa aí, mas porém cognoscível. Então eu necessito dessa coisa ôntica. Mas quando eu olho para o ontológico, eu capto não só o ôntico enquanto objeto, eu não capto somente no sentido homogêneo, racional, mas quando eu olho enquanto metafísico para o ôntico, homogêneo, racional, ou racionalizo de modo homogêneo, estendere, onde eu estendo para fora a forma acatamentativa daquilo que existe aí, metafisicamente, ontologicamente, eu percebo que há leis que levantam aquela coisa que existe aí. Por isso que o Mário vai dizer que existe a heterogeneidade de todos os modos de ser, de um apontar constante. Então, eu estou apontando constantemente que existe uma diversidade. O heterogêneo aqui é nesse sentido, existe uma diversidade de leis que ergue o ôntico fático aqui e agora. Por isso não há como olhar para o mundo das coisas sem filosofia primeira, sem metafísica. Então, o Mário vai dizer o seguinte, ó. A palavra existência, por exemplo, do latim existentia, nos revela o prefixo ex, ao lado do termo existentia. Esse termo, que vem do grego stem, significa estar em pé, estar parado. Eu sempre falo isso, na existência é isso. Do grego stem, que significa o que está de pé, ou que está em pé, o que está parado aí, que está prefixado e determinado aí. Mas é um aí, é um ser aí, sendo da Sein, só Sein, como eu já falei. Então, veja o que o Mário diz, ó. O que muda é a prefixação, e não o prefixado. E embora lhe aconteça a prefixação, permanece o que é existência. Isso aqui vai remeter a que eu vou falar daqui a pouco, o que é a substância. E aí nós entraremos de vez na metafísica da filosofia quadrante. Então, Mário continua. Dessa forma, nos é possível dar
ao conceito de existência ou de ser enquanto ser. Fato. Porque é impossível olhar para a assistência ôntica sem a heterogeneidade ontológica. Por isso não tem como filosofar. Nós vamos lá para a aula, não sei se é a aula 2, aula 3, da escada de Jacó. Não tem como olhar para a assistência prefixada determinada, ou seja, aquele que está parado aí, que está em pé, sem perceber o sonzai daquele que está parado aí, daquele que está em pé aí, o stem. Então, aqui fica claro que a prefixação da assistência possui um valor ontológico seguro e apodítico. Então, tudo, segundo Mário, que é existência, enquanto ser, possui um prefixado enquanto acontecer. Ele aqui não está negando o ponto do nosso grande filósofo, São Tomás de Aquino. Qual é o ponto de São Tomás de Aquino? O ponto é justamente entender o ente que possui na sua essencialidade realidade. Então, esse acontecer é um acontecer cronotópico. Cronotopiza-se aí. Então, segundo Mário, dessa forma, nos é possível estabelecer o seguinte quadro. Eu estou lendo aqui o livro Ontologia e Cosmologia, viu? O quadro da ex, in, per, cum, sub, re, ad, des e super. Então, a partir do ex, nós temos o quê? Um quadro na com a lei da oposição. É impossível olhar para a existência sem a lei da oposição. Só que antes da ex temos o quê? Temos assistência. Aí agora entra a minha ontologia, gente. Tema tão caro para mim. Porque se existe uma assistência prefixada e determinada, de modo acatamentativo, nem sempre existiu enquanto ato, aí sendo Dasein Sosein. Aí aqui eu uso e eu amplio essa teoria da assistência do Mário, colocando mais um prefixo que é inex. É assistência inexistente. Mas antes é possível falar de uma assistência inexistente? Sim, na minha ontologia. Enquanto infinita potência passiva. Compreenderam? Aí eu posso também remeter a numeração ontológica, a década sagrada. Que a simbólica do zero aparece. Eu só posso falar da lei do 1, lei do 2 e do 3, se eu voltar para a lei do zero. E a lei do zero coaduna onde? Na década sagrada. Na lei do 10, temos o quê? Uma lei binária. Essa lei binária é o 1 e o 0. 10 é o número 1 e o número 0, não é isso? E o número 0 indica inexistência. E faz todo sentido reverberar a lei da ideia de que tudo, enquanto lei do 10, volta ao ser supremo. Por quê? Porque só podemos falar da existência inexistindo na nous, lembra do Plontino? Na nous do 1 primordial, do Deus Trino, enquanto infinita potência passiva, meon, não ser. Então faz todo o sentido pitagórico, ferreiriano, trabalhar a lei do 1 e a lei do 0, combinar e dizer que essa lei é um voltar ao ser supremo. Um voltar ao bem supremo, a Deus. E quando a gente olha para a assistência e a gente retrocede, para usar aqui o conceito do Doivon, quando há uma retrocipação na assistência, o que temos não é um nada absoluto, como o Mário já provou.
O que temos é um meon, é uma infinita potência passiva, que é totalmente dependente da infinita potência ativa, a onipotência do Ser Supremo. O que Deus fazia antes de criar tudo? Deus estava se amando. O Pai amando o Filho, o Filho amando o Pai, o Espírito Santo amando o Filho e o Pai, numa dança hipostática amorosa eterna, que não necessitava de nada. Mas ele causou. Ele é a causa incausável. Ele causa e não foi causado por nada. E ele criou assistência. Ou seja, ele deu aquilo que estava em infinita potência passiva, que era inexistente, lei do zero. Ele deu unidade fática e unidade ontológica. Só a escada, gente, de Jacó, entre Aristóteles e Platão, porque existe o primeiro princípio quadrante. Deus. Então aqui é o meu ampliar dessa teoria do Mário. Usando a semântica do Doiver. Uma retrocipação na assistência, temos a meontologia. A infinita potência passiva. Quando tudo não era. Porque se assumia. Isso é fato. A criação nem sempre existiu. Só que a gente não pode cair no nada absoluto. Porque o nada absoluto é impossível. Ontologicamente. É impossível o nada absoluto. O nada absoluto não tem nenhuma positividade. Mas isso não significa que a criação sempre existiu enquanto ato. Na mente de Deus, ela é uma potência. Ou, como diria o Mário, uma infinita potência passiva. Não é ativa, porque ativa é a onipotência. E somente Deus é onipotente. E ele resolveu criar. E ele não depende da sua criação, mas mesmo assim ele resolveu criar. E criou o ato. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashmaim et haresh. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Então ele tirou tudo da infinita potência passiva, meontologia, o meon, e deu existência. Então, além da lei da unidade, tem a lei do zero. Além da assistência, tem um prefixo antes da assistência, que é a inexistência. Então, teríamos de colocar aqui mais um prefixo, que é a inexistência. Compreenderam? Ah, não concordo com você. Então, provavelmente você não conhece meontologia. O próprio Mário trabalhou muito a meontologia. Anderson, eu não concordo com você. Se você tem o livro Filosofia Concreta, tem o título, ou melhor, o capítulo, com o seguinte título: O tema do meon. Leia todas as teses que o Mário reverberou a partir desse capítulo e depois a gente conversa. Ok? Não estou tirando essa minha ampliação da teoria da assistência e também da década sagrada do meio da minha bunda. Tá errado. Eu estou demonstrando apoliticamente que é totalmente coerente trabalhar a lei do zero ou a lei da inexistência. Ou seja, lei do zero e a prefixação inex. Então ficou claro? Então, existência, prefixado, existência, determinado. Stem. Dito isso, eu poderia agora abordar o primeiro mandatário da filosofia quadrante, que é a substância enquanto cor policromática de sufixação ontológica, latenteal circular, de acordância alternância. E isso ficará para a próxima aula. Então, para entender a próxima aula, você vai ter que compreender, ou pelo menos tentar. Eu sei que eu fui muito abstrato e é impossível a gente tentar reduzir
esses conceitos metafísicos, né? Temos que enfrentá-los. Então, enfrente esses conceitos. Anderson, eu tô com dúvida no conceito que você usou aí. Me explique melhor, eu posso muito bem explicar. Tem meu número, quem querer ter acesso a meu número de WhatsApp e me chamar, fique à vontade. Tem os comentários no próprio vídeo aí, se você querer fazer um comentário pedindo alguma explicação. E veja, explicação daquilo que eu proponho aqui, que eu falei aqui. Aí o cara quer falar uma coisa que não tem nada a ver. Ah, fala aí sobre a epistemologia de Kant. Não tem nada a ver com, pelo menos de modo mais imediato, né, com o vídeo proposto, com essa aula aqui. Então faça uma pergunta, alguma dúvida relacionada àquilo que eu falei aqui, ok? Então na próxima aula nós vamos entrar naquilo que eu chamo de primeiro mandatário, que eu chamo de protos. Protos. Então valeu, tchau, tchau.